Enquanto entrevistador, seja bem-vindo. Muito obrigado. Não, vamos lá, gente. Eu sou o João Scandiuzzi, eu sou estrategista do Wealth Management. Estamos aqui, o prazer de conversar com o Esteves, bater um papo num dia tranquilo, né, Esteves? Um dia super tranquilo. Para quem não sabe, o secretário do Tesouro acabou de renunciar com mais 3 outros, tem mais 4 ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui, que o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava. Arthur, vou dar uma palestra aqui já, se quiser você dá um pulo aí. Enfim, mas não tá legal, né? Mas desculpa aí, foi um prazer receber vocês. Espero que tenha sido bem produtivo. A gente procura fazer uma coisa que acrescente, né? Vários bancos têm esse tipo de programa, mas a gente procura dar um tom prático de sócios do banco falando, contando história, temas reais, coisas que eu acho que vão ajudar vocês a pensar no futuro, a complementar a formação. Eu acho que é tudo muito boa, né? Nós tivemos o privilégio de ter uma boa formação, mas nada se compara a esse tipo de interação, né? Eu aprendi 98% do que eu aprendi interagindo com gente boa. Então, privilegiem isso sempre na vida de vocês, e o nosso programa é exatamente nessa intenção, né? Expor vocês a gente boa, conversas inteligentes, abertas, transparentes, que é a ideia aqui. O João vai bater um papo comigo aqui de uma meia horinha e depois vocês podem perguntar o que quiser. Aqui a gente só está mais baixo do que a plateia, né? Ô Marta, é para eu levantar assim alguma hora? Não, é aqui mesmo. Eu vou sentar nessa almofadinha aqui dentro. Já deu um up na história. E se tiver uma aguinha só aqui, aí dá uma... Não precisa ser aquela... Eu tomei uma caipirinha ali com o meu jantar, foi um croquetezinho ali, que tá bom, né? Tá bom pra caramba, né? O cara tá ali. Bom, João, mas vamos lá, vamos explorar um pouco de Brasil, um pouco lá de fora, e depois a gente vai para a turma aí. Começar direto aqui com o Brasil, dado o dia de hoje, né? A gente está vivendo aí um certo ataque ao teto de gastos, ou pelo menos uma tentativa de flexibilizá-lo em alguma medida, né? Acho que seria bastante importante para a gente, talvez, entender um pouco da história desse teto, porque é tão importante esse tema, porque o mercado estressa tanto quando a gente fala em flexibilizar isso aí, né? Bom, vamos lá, vamos começar do início. A origem do teto de gasto é uma tentativa muito criativa, lá na época do Henrique Meirelles e do nosso sócio Eduardo Guardia, e o próprio Mansueto, de dar uma âncora fiscal ao Brasil, no momento que a gente vinha de uma confusão fiscal, que era aquele governo Dilma, que em algum momento do tempo perdeu a calculadora, né? Começaram a ter uma opção de ideias criativas que levam uma bobageira total, com mérito, né? Que a gente tem que ter um certo pragmatismo. Os políticos, eles não são nem bons nem maus, eles reagem aos estímulos políticos, e a gente tem que entender isso, né? Tem muita gente do establishment que tem preconceito. Pô, Brasília, o presidente da Câmara me ligou. Olha, a nossa obrigação institucional é conversar, é educar, é fazer as ponderações, é ensinar, né, as causas e consequências das ações. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. E nesse sentido, o teto de gasto, quando ele foi criado, ali no início do governo Temer, era uma tentativa de criar uma âncora fiscal para um Brasil que tinha se perdido completamente nas contas públicas, né? Muito em cima da cabeça econômica da Dilma, se é que dá para chamar de cabeça, e do secretário de Tesouro, na época, o Arno Agostinho, que era um pouquinho pior ainda. Então, eles criaram esse procedimento que era mais ou menos, olha, se a gente seguir esse teto, que agora virou constitucional, né, ele está na Constituição brasileira, nós vamos arrumar esse negócio que se desarrumou, né? E cumprimos o teto durante vários anos. Ele tem algumas imperfeições, né? É natural que, passados 4 anos do teto, se precise fazer alguns ajustes. Agora, o que está criando a insegurança não é o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como quer que se chame, de R$400, né? Que é nova, tinha uma visão de que ia ser 300, virou 400. Primeiro eu vou fazer um disclaimer, eu sempre fui favorável ao Bolsa Família, né? O PT incorporou o Bolsa Família, mas na verdade o Bolsa Família é uma criação tucana, né? Quem criou o Bolsa Família foi o ex-ministro já falecido, Paulo Renato, da Educação, que teve a ideia de criar um auxílio
para aqueles mais carentes, ligado a botar as crianças na escola, que é uma ideia sensacional e que a gente deve continuar perseguindo. E para nós, que temos esse privilégio, se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda para aqueles que não tiveram o privilégio de terem educação, de terem acesso, eu acho que traz uma enorme paz social para a sociedade. Então, essa ideia de ter muito Faria Lima, né, que, pô, Bolsa Família, que absurdo, coisa de PT, na verdade não é nada disso. Você olha para o lado aqui, vê o Chile fez tudo certo economicamente. E olha a fotografia de hoje, vacinação sensacional. O Chile vai crescer 7% esse ano. No entanto, o presidente Pinheiro tem 9% de aprovação. Por quê? Porque um cara de 85 anos lá no Chile não consegue entrar no ônibus de graça, não tem uma previdência minimamente digna. Então, não adianta, em países com carências como a nossa, vale a pena a gente fazer programas sociais. É o melhor uso de uma pequena parcela do dinheiro, e custa pouco. E não tenham dúvida, o melhor programa social é botar o dinheiro no bolso de quem precisa. De preferência, se for uma mulher, a chefe de família. Aqui, a maioria são homens, mas se for uma mulher, é muito melhor. Se dá o dinheiro na mão da Marta, da Mari, da Carol, é muito melhor do que nos maridos dela. Vários aqui trabalham no banco, são muito competentes. Mas o programa ele é bom, porque botar o dinheiro é melhor do que qualquer coisa. Antigamente tinha um programa que era o programa do leite, que vou entregar 1 litro de leite para o pobre. O leite chegava lá, 1 litro de leite pelo preço de um uísque escocês, porra. De tanto rolo que tinha no meio do caminho. Então, dinheiro não tem rolo, chegou o dinheiro lá. Então, não é um mau programa. E ele ser 300 ou 400 reais, sinceramente, também não me comove muito. Dá para ser 400 reais. Vai mudar pouco o déficit no Brasil. O que o mercado está estressando é com a dinâmica. Peraí, mas o que vem depois? Mas o que o presidente Bolsonaro acredita? O que os políticos em torno dele estão pensando? Né? 400 reais é fácil encarar. O Brasil, ano que vem, vai ter 1% de déficit, um pouco menos. É menos do que esse ano. E mais ainda, esse governo, assumindo que o programa é de 400 reais, ele vai ter despesa primária ano que vem, 2022, em relação ao PIB. A despesa primária é o gasto do governo, todo o gasto do governo, com exceção dos juros. De 18, alguma coisa do PIB. Isso é menos do que o gasto primário no primeiro ano de governo. Isso nunca aconteceu na história democrática de governo. Todos os governos do Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma, pegaram o país com gasto primário e aumentaram o seu gasto primário em relação ao PIB. Esse gasto primário está diminuindo em relação ao PIB, que é um trabalho muito duro do ministro, que apanha todo dia, mas está fazendo esse trabalho. Então, isso é uma conquista nossa. Então, dá para mais ou menos acomodar. Mas o mercado está inseguro porque, como muita bobagem foi dita ao longo dos últimos 6 meses, tem uma natural insegurança. Agora tem um vale caminhoneiro, tem um não sei o quê, vira uma confusão generalizada e ninguém sabe direito onde isso vai parar. Então, o problema não está em si, em fazer 400 reais de Bolsa Família. Bolsa Família é um ótimo programa. A gente está sendo razoavelmente disciplinado fiscal, mas a dúvida é a dinâmica. E se essa dinâmica vai quebrar a nossa âncora fiscal, que hoje é um teto, com todos os seus defeitos, às vezes precisa de algum ajuste, mas ele é alguma coisa que tem nos ajudado em termos de credibilidade. Então, mais ou menos isso aí. Vamos lá. E dado esse estresse no mercado, assim, só para te contextualizar em relação a outras crises que o Brasil passou, qual o tamanho disso em relação a outros momentos, sei lá, uma greve dos caminhoneiros, o fim do governo Dilma, qual o tamanho disso? Olha, eu acho que o estresse está grande e eu acho que amanhã vai ser um dia muito ruim para os mercados. Agora, vamos lembrar aqui, né? A Bolsa, vamos dizer que ela cai até 100 mil pontos. Né? O índice estava mais ou menos, fez um high de 130 mil pontos, está hoje aí uns 106 mil, vamos dizer que cai mais uns 5%. Vai para 100 mil pontos. O BTG Pactual abriu o capital em 2012 com o índice a 30 mil pontos. Então, a taxa de juros estressou dramaticamente. Vamos ver amanhã, imaginar que o DI futuro para 2025, que é o mais líquido, vá a 12%. Vocês são jovens, mas todos vocês já viram taxas de juros muito mais altas que essa. Eu, então, já vi várias vezes um múltiplo de 12%.
para falar a verdade, eu não acho que está acontecendo muita coisa, não. Está acontecendo uma correção, uma dúvida, obviamente que é um momento de cautela para quem investe, tem que tomar um cuidado com a alavancagem, descasamento de ativos e passivos. A variável que eu acho que está muito fora do lugar não é os juros, não é a bolsa, eu acho que é o câmbio. Eu acho que o Brasil está barato demais com esse dólar aí a quase 5,70. Eu acho que não tem razão institucional para o Brasil estar com esse dólar. Então, o que me chama a atenção é o preço da moeda. Porque se você parar para pensar, o Brasil tem uns 100 bilhões de dívida externa ou dívida dolarizada, com 350 bi de reserva, ou seja, desvaloriza o real, a dívida cai, porque o Brasil, na verdade, está comprado em dólares, né? Porque as reservas do Brasil são líquidas, são títulos de tesouro americano de mais ou menos uns 10 anos de prazo. A balança comercial vai ser uns 80 bi positivo. E a gente não tem nenhum problema estrutural. Sistema financeiro saudável, uma economia funcional, mercado de capitais funcional. Então, meio não tem muito sentido o real estar a 5,70, 5,80, 6 no estresse. Me parece que na moeda está acontecendo alguma coisa um pouco diferente. O juro, sinceramente, a 11, 12, amanhã vai bater 12, vai ser uma loucura tal. Não me comove, porque eu já vi juro de 40 várias vezes na vida. Então, estou achando barato, para falar que ninguém conta nada, mas eu estou achando meio baixo. Achei que a gente errou um pouquinho no juro aqui, para falar a verdade. A gente tem um ótimo Banco Central e fizemos uma excelente evolução institucional ao criar o Banco Central independente, né? Pô, imagina, Lula eleito, vamos ter 2 anos de Roberto Campos, presidente do Banco Central, que eu acho muito importante para o Brasil, né? Agora, eu achei que a gente meio caiu demais o juro na pandemia para esse 2%. Eu me lembro que tem um conceito chamado lower bound, alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é qual a taxa de juro mínima. E eu me lembro, o juro estava meio mais assim, uns 3,5%, e o Roberto me ligou para perguntar, pô, André, o que você está achando aí? Onde é que você acha que está o lower bound? Eu falei, olha, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente acha que em algum momento a gente se achou inglês demais e levamos esse juro para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de preço, né? Para mim, acho que a gente não comporta ainda esse juro. Acho que fizemos várias conquistas aqui, talvez 4, 5 e tal, mas o 2 foi meio exagerado. Agora, em política monetária, você é como uma mola, né, João? Você é muito melhor economista do que eu, mas você, quando vai demais para um lado e solta, ela vai demais para o outro lado. Então, nós vamos ter que subir o juro aí até uns 9, 10. Semana que vem tem Copom, acho que o Banco Central vai acelerar o ritmo de alta de juros, que é para tentar conter um pouco desses excessos que estão por aí. Bom, você mencionou agora há pouco a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula, né, e o Roberto Campos. Como é que você está vendo a eleição ano que vem? É um tema que, obviamente, não está nas ruas, né, a população não está pensando nisso, mas claramente Brasília está pensando nisso o tempo todo, os mercados estão pensando nisso, né? Olha, eu estou achando que a eleição ano que vem ela vai ser decidida ao centro, não necessariamente por alguém de centro. Aquele candidato que andar para o centro e ocupar com legitimidade o centro vai ganhar a eleição. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, retomar um pouco, trazer novamente tranquilidade institucional para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana, os formadores de opinião, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o Meirelles da vida, botar na Fazenda, pegar um Kassab da vida, botar de vice-presidente e falar daquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura e tal, e botar o Meirelles lá na Fazenda, ele também vai se tornar um favorito. E se nenhum dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro continuar meio malucão, o Lula ficar muito à esquerda, eu acho que alguém de centro vai aparecer e vai ser favorito. Eu acho que os dois principais candidatos para isso, acho que é o Eduardo Leite e o João Dória. Os dois fazem bons governos. Acho que o Eduardo Leite é um produto eleitoral, vamos dizer, com mais novidade, né, a despeito do excelente governo que o Dória faz aqui em São Paulo. Mas se os extremos ficarem nos extremos, esse centro vai andar. Essa história de que, puxa, mas tá tarde, Eduardo Leite é um traço na pesquisa, João Dória, não tá tarde nada. Pode anunciar o candidato em agosto do ano que vem, que não tá tarde.
com a conectividade da sociedade, com 300 milhões de celulares no Brasil para 200 milhões de pessoas, não tem o menor problema. Pode anunciar a candidatura 3 semanas antes que pode ser competitiva se for o anseio da sociedade naquele momento. Então, eu não estou muito preocupado com a consequência eleitoral. Vai vir um Lula ultra populista ou vai vir um Bolsonaro muito doido. Eu acho que se o Bolsonaro ficar muito doido, não vai ser eleito. Se o Lula for muito esquerdista, também não vai ser eleito. Então, eu acho que tem aqui um checks and balances nosso de sociedade, de dinâmica de sociedade aberta, que vai autocorrigir esse tema. Então, vai ser eleito aquele que trouxer racionalidade e inspirar esse centro, que é a maioria da sociedade. E hoje a sociedade não quer extremos, né? A gente faz muita pesquisa e eu vou contar um pedaço curioso disso, né? Você vai... a gente não está divulgando pesquisa porque o ambiente está muito emocional, então estamos consumindo próprio. Mas a gente faz pesquisa de verdade, né? Essa coisinha de 1000 telefones, tal, quali, quanti, 3.000 pessoas no campo, todos os estados brasileiros e tal. E é muito interessante quando você vai no campo coletar e ver o que acontece, né? Por exemplo, nesse Brasil Agro, você vai lá no gerente de uma fazenda e pergunta para o sujeito, pô, e aí, quem é seu candidato? Não, Bolsonaro, eu estou convencido de Bolsonaro. Ah, tá. Então você não se vacinou, tá? Porque Bolsonaro... Aí o cara, não, doutor, me vacinei, tomei a 2ª dose aí semana passada e tal. Ah, legal. Então você quer fechar o Supremo? Cara, não sei direito o que é isso, mas não me soa legal. Também não quero fechar o Supremo. Porra, mas você vai votar no Bolsonaro por quê? Se você não, já se vacinou, você não quer fechar o Supremo, qual é a tua? Eu não sabe o que é, doutor. É o seguinte, um vizinho aqui limpou um pasto, há uns 2 anos atrás, veio um IBAMA e uns petistas e tal, e meteram uma multa no cara porque ele está suprimindo Mata Atlântica e tal, pô. Não dá para conviver com esse negócio, não. Há uns anos atrás andou um negócio de MST aqui, era um estresse aqui, todo mundo tinha que dormir armado na fazenda, que não sei o que e tal. E agora tem esse negócio de índio aí, que querem demarcar a terra que era do índio. Mas o problema é que o Brasil inteiro era do índio, né? Então é só a questão de tempo de levarem a fazenda e tal. Em outras palavras, eu estou contando aqui um exemplo meio engraçado, mas as pautas que levaram o Bolsonaro a ser eleito, elas estão por aí. O vento na sociedade brasileira é um vento de centro-direita, né? Ninguém quer maluquice, né? Claro que tem 3, 4% de doido por aí, mas a sociedade não quer maluquice. Ninguém quer fechar o Supremo, ninguém quer não tomar vacina e tal. Mas a pauta que elegeu o Bolsonaro ainda é a pauta dominante. O vento na sociedade ainda é um vento de centro-direita. Tem um outro teste que a gente fez sobre reforma administrativa, né? E concluímos que é altamente popular a reforma administrativa. E a gente botou uma pergunta intrusa, essa foi boa, porque é o seguinte: você é a favor de equiparação dos salários dos funcionários públicos no setor privado? Sim, tal, sei lá, 70%. Ou você acha que um realinhamento de regras, tal, sim, tal. Você acha que aquele que não performa deveria ser demitido, mesmo sendo um serviço público conquistado? Sim. Aí lá no meio tinha uma pergunta intrusa, que e claro, as carreiras de Estado, né, desembargadores, juízes, procuradores, deveriam ficar fora, tal, não. Ou seja, o cara está convencido que ele quer mesmo, né, quer acabar com esse excesso de altamente popular reforma administrativa, que foi a Previdência, né? A Previdência foi uma conquista nossa da sociedade, que 90% da sociedade demorou 20 anos para ganhar de 10. E a administrativa é a mesma coisa, até hoje 10 ganharam de 90, mas 90 um dia vão ganhar de 10, é o natural. Então, enfim, são traços de como eu estou vendo o ambiente político. Acho que a pauta é de centro-direito. Hoje, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ia ganhar a eleição, mas ia ganhar por WO, porque o Bolsonaro endoideceu do carnaval até o 7 de setembro, então meio que a turma está meio, que é isso? Não apareceu ninguém ainda de centro, e o Lula tem um recall, obviamente, muito alto, mas eu acho que ele, nesse momento, tem uma falsa baixa rejeição. Eu acho que quando ele entrar em campo, o refletor ligar, a turma olhar e falar, caramba, é o Lula mesmo, vai dar uma piorada, né? E a sociedade, eu acho que percebe Lula de uma maneira madura. Também olhando para as quales, tal, a turma acha que tem uma certa injustiça no entorno do Lula. Pô, o cara ficou 500 dias preso, saiu, a mulher morreu, o procurador falou do neto, que aparecem umas coisas incríveis quando você fala de quali. Lá no interior do Ceará, o cara se incomodou com esse troço.
Então tem uma certa sensação de injustiça, por outro lado tem uma sensação também de culpa no cartório e, curiosamente, mais associada ao PT do que ao Lula. Então, resumindo isso para a densidade eleitoral, o problema do Lula não é o CPF, é o CNPJ, e segundo, não é mais o Lula invencível, é um Lula vencível por alguém com uma retórica razoável. E o vento não é de esquerda, né? Uma hora o pêndulo vai para a esquerda, vai ser daqui a 10 anos, quando uma Tabata amadurecer, o novo Lula, que coisa linda, tal, todo mundo vai querer votar na Tabata, tal, mas não é agora, né? Agora o Lula ganharia de WO com o Congresso de centro-direita, né? Acho que o tempo vai andar e acho que é bem derrotável, ainda que o Lula é o garantido no segundo turno. O resto vai brigar pela vaga à direita, né? Dória ou Eduardo Leite vão competir majoritariamente com o Bolsonaro. Lula vai estar no segundo turno. E agora, qualquer um que passe, eu acho que é favorito de uma maneira arrumada com o Lula. Ô João, como a turma já levantou a mão aqui, vamos lá. Pergunta aí, vamos lá. Com o Congresso sendo de centro-direita, isso, porque hoje a gente vê a força que o Congresso tem, muitas vezes muito maior que até o próprio presidente. O presidente não consegue governar sem o Congresso. Então, com o Congresso sendo centro-direita, vai limitar muito a atuação do Lula e, por exemplo, um mercado estressado seria uma oportunidade até de compra de ativos aqui no Brasil. Eu acho que o mercado não está operando a eleição. Eu acho que o mercado está operando a situação fiscal de agora. Né? Mesmo com toda... Eu vi 1001 análises que o mercado antecipou a eleição. Não é isso. O mercado não antecipou a eleição. Tradicionalmente no Brasil, curiosamente também nos Estados Unidos, o mercado começa a operar a eleição no segundo trimestre do ano que vem. Então, você vê que o Lula fala a maior besteira do mundo, nada acontece com o mercado. Se for um dia que não tem notícia no entorno. Então, a turma não está ainda no jogo da eleição. Até porque é um ano em história política, é uma eternidade, é um milênio. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, não está tradando a eleição. O mercado está tradando esse disruption fiscal potencial que pode acontecer agora. Então, é aí que a gente está. Então, ainda não é esse o tema. Lá na frente vai ser. Ainda não é esse tema. Eu só fiz aqui um retrato, se fosse hoje, mas é um exercício puramente teórico. Só complementando, mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é pós-eleição, na verdade. No caso, o Lula entrando, só que a Câmara sendo de mais centro-direita. É melhor, né? Aí evita besteira, né? Vai dar uma... Para mim, até eu mais ou menos concordo com a visão da sociedade. Para mim, o problema é até menos o Lula e é mais o PT, né? O Lula, eu acho que ele é meio Macunaíma, assim, meio verão, meio herói, meio assim, vai meio sentiu, tá aqui, vai contar a história legal, todo mundo gostar do cara, o problema é o que vem junto, né, que é aquela turma ali do PT, que aí já é mais complicado. Bom, João, vamos lá, faz mais uma aí, porque eu já senti que a galera vai querer perguntar. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do financial deepening, né? Esse aprofundamento financeiro pelo qual o Brasil veio passando, quais são as raízes disso, como é que isso se manifesta e as implicações. Na verdade, tem dois temas assim, relacionados ao financial deepening. Um tema é um tema global que tem a ver com a mudança na natureza da intermediação financeira. Então, há 20 anos atrás, o job description do JP Morgan era emitir um CD e fazer um loan, né? Isso mudou para você advise uma companhia, emitir um security, distribuir esse security para um grupo de investidores, fazer um research desse security, fazer um market making desse security e, eventualmente, alavancar o investidor ou fazer um bridge loan para essa companhia. Os balanços dos bancos estão se tornando muito mais transitórios e o pão com manteiga do financiamento corporativo está se tornando mercado de capitais. Então, os mercados de capitais estão se tornando maiores que os balanços dos bancos, que vão ser usados, como eu disse aqui, para special situations, para bridge loans, para coisas desse tipo, mais do que o financiamento do pão com manteiga do dia a dia. Esse é um tema e é um tema global que, obviamente, passa aqui pelo Brasil, que é muito bom para nós, porque é onde a gente tem maior market share, maior conhecimento, maior track record. O segundo tema tem a ver com o Brasil e tem a ver com a gente ter migrado do mundo de juros de 2 dígitos plus para um mundo de juros de 1 dígito, né? Mesmo tudo bem que o juros está turbulento, está subindo, está isso, está aquilo, mas uma hora o juro vai ser 9, outra hora o juro vai ser 2,
mas parecemos ainda estar no mundo do single digit. Então, essa combinação de fatores, a evolução institucional do Brasil, que tem a ver com muitas coisas, né? Na verdade, é uma conquista de vários governos que acertaram um pouco mais do que erraram. E que nos trouxe até aqui. Vocês não viveram a inflação galopante e não viveram as super taxas de juros dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse mundo que a gente está aqui é um mundo muito mais razoável, de juros real 3, 4, 2, que é um juro razoavelmente em linha com o padrão internacional. Mas durante 30 anos o Brasil foi a maior taxa de juros, campeão olímpico, medalha de ouro garantida em qualquer competição de juros. Então, a gente perder esse título, eu acho, combinado com a mudança na intermediação, deu um boom de mercado de capitais e hoje o Brasil tem um mercado de capitais, um dos mercados de capitais mais vibrantes do mundo, né? E não é mercado de capital, tem IPO. Às vezes tem IPO, às vezes não tem. Como no mercado inglês, no mercado alemão, no mercado americano, no mercado chinês. Por exemplo, esse trimestre agora não vai ter IPO, o mercado muito volátil, então o cara que quer vender tem medo de vender barato, o cara que quer comprar tem medo de comprar caro, é a melhor coisa. Nós, como Investment Bank, nosso aconselhamento para os empresários é, olha, segura um pouquinho, vamos esperar até ter um pouco de estabilidade. De novo, o nível de preço não faz muita diferença, né? 100 mil pontos na bolsa vai ter IPO à vontade, só precisa todo mundo ter certeza que aquele é um preço razoavelmente justo. Agora, não tem operação em equity, por outro lado, a renda fixa está explodindo. Então, nós vamos fazer, nós, BTG, 42 operações de DCM, Debt Capital Markets, que são emissões de debêntures, basicamente, no mercado local de companhias locais para investidores locais. Pô, isso é incrível, nunca aconteceu isso na história, mesmo no meio dessa volatilidade. E papéis de 3 anos a 20 anos de prazo, isso é sensacional. E com rates bem razoáveis, né? Uma empresa BBB brasileira paga de spread a mesma coisa que uma empresa BBB americana. Então essa é uma tremenda conquista brasileira que tem a ver com a gente ter tido mais do que menos juízo ao longo dos últimos 20 anos, né? Bom, turma, quem quiser agora pode levantar o dedo aí e perguntar sobre qualquer assunto aí. Fique à vontade. Você já perguntou 2, né, cara? Vamos dar uma chance aí. E a China, como é que vai influenciar a gente no próximo ano, 2 ou para frente? Olha, eu acho que a China é um player importante, né? Primeiro, nosso maior parceiro comercial, segundo, a maior economia do mundo em alguns anos vai ser a primeira, e principalmente um cliente importantíssimo do Brasil, né? O governo não tratou exatamente, quer dizer, um grupo muito específico, né? Mas que infelizmente inclui o presidente e seus filhos deram uma chutada, né? Você tem o seu maior parceiro comercial, de repente você fala, pô, vou lá dar um chute na cara do cara. O cara tá na dele, comprando negócio, pagando em dia, numa boa. Nós fomos lá, deu uma esculhambada no chinês. E achando que isso é engraçado, e quando acaba tem consequência, né? O Brasil teve o que chamam de suspeita de aftosa. Em geral é comum ter uma suspensão de uma semana. Estamos um mês sem a China comprar carne brasileira, né? A gente acha que é engraçado fazer piada com o chinês, dar um chutinho na cara ali de vez em quando. Agora o cara está um mês sem comprar carne nossa. Obviamente está dando uma retalhada no Brasil. E sinalizou que até o fim do ano resolve o negócio. Faz uma tremenda diferença para os frigoríficos brasileiros, que são competitivos, mas que tem na China seu maior mercado. Então, comercial, né? A balança comercial, a China ficou de longe o maior parceiro comercial com a disparada das commodities. Nós vendemos soja, nós vendemos minério, os 2 principais produtos da pauta de exportação brasileira. O grande cliente global e do Brasil é a China. Mas resolvemos arrumar implicância com o nosso maior cliente, né? Por nada, né? Para fazer uma graça, sabe-se lá com quem. Então, essas bobagens, obviamente, que a gente tem que evitar. Agora, olhando para frente, o Brasil ele é estruturalmente neutro, né? Eu acho que a gente trocou de chanceler, né? Antes de um doido lá, agora tem um cara razoável, que é o embaixador França, e eu acho que a gente vai consertando devagarzinho. A mesma coisa na política ambiental, também tinha um cara muito agressivo lá, desnecessariamente agressivo, tem um cara mais moderado, que é o Joaquim. Então acho que a gente vai melhorar um pouquinho aqui e que fica o aprendizado que nesse terreno mundial
de comércio não tem lugar para amadorismo, para brincadeira fora do lugar, para passo errado, né? Isso é um lugar de profissional, um lugar de seriedade, um lugar de responsabilidade. E eu acho que é assim que a gente tem que tratar a China, como amigo, como parceiro, sem preconceitos. Então, não devemos ter um alinhamento nem com a China, nem com os Estados Unidos, com a Europa. Pelo contrário, o Brasil tem uma enorme vantagem. A gente não tem conflitos geopolíticos, a gente é visto como simpático globalmente, tem uma relação harmônica com todas as regiões do mundo. E, pô, isso é uma benesse, né? Não vamos querer acabar com a vantagem estrutural nossa. Tentamos, mas eu acho que isso aí não vai chegar lá. E eu acho que a China vai ser importantíssima para nós no futuro, né? Hoje estou vendo assim, o movimento, a China virando o maior país de financeiro. Da onde vai o investimento? Porque você vai investir na China, é onde vai mais crescer, mas também você não tem segurança de nada, né? Você vai investir no Alibaba e o governo fala uma coisa também, acaba com tudo. O que é que você vê assim, de investimento global? Os Estados Unidos ainda, a Europa? Olha, eu acho que os Estados Unidos é meu lugar favorito, olhando globalmente, né? Porque a China, veja bem, ela é muito grande em termos de PIB, mas ela é muito grande também porque tem 1,5 bilhão de gente lá, né? Os Estados Unidos tem 300 milhões de caras, né? Na China tem 5 vezes mais. E um pouco de PIB tem a ver com a quantidade de pessoas no lugar, né? O próprio Brasil é assim, nós somos grandes não pela nossa competência, mas que nós somos grandes continentalmente, tem 200 milhões plus de pessoas e tal. Então a China é muito grande pelas pessoas. Agora, tem muitas inconsistências, voltando até para a pergunta anterior, tem muitas inconsistências no modelo chinês, né? Se você pensar, aquilo ali é um negócio meio estranho, né? Porque 1,5 bilhão de gente, uma enorme mudança. Lembra-se um Brasil dos anos 70 multiplicado por 20, né? Ô João, você que é bom economista, né? É um super investimento em infraestrutura, o cara está criando lá uma ponte que ninguém vai atravessar, tudo dirigido por governo, 1,5 bilhão de pessoas virando de rural para urbano, 5 Banespa tocando pau na máquina, que o sistema financeiro é todo estatal, e ao mesmo tempo o Google é censurado. Porra, e o carro vai a 200 por hora, né? Quando está devagar. Porra, parece que vai dar uma zebra alguma hora, né? Agora, eu sempre guardo uma humildade quando a gente fala da China, porque é tão diferente a cultura, né? A começar que o país é administrado não é por um ministério, composição, não sei o que, é um management committee, né? Meritocrático. O cara foi lá, diretor de estatal, chefe de província, chefe de não sei... O cara cresceu dentro da hierarquia baseado nos seus achievements e chegou lá e virou um dos 9 para sentar e ajudar a tocar o negócio, né? Muitos engenheiros de formação. Então, assim, eu tenho uma curiosa visão assim, sobre a China daqui a 50 anos, porque eu vejo muita inconsistência do ponto de vista econômico e financeiro. Por outro lado, uma capacidade de gestão única, né? E aquilo ali é meio uma meritocracia, meio uma democracia contida, né? Porque mal bem os caras votam lá, mas só que são 1.500 caras que votam, né? Não é? E só para lembrar, né? A democracia de massas é um experimento relativamente recente, né? Esse negócio de todo mundo votar, cada cabeça um voto, que é muito bonito, mas tem 100 anos de história, né? A democracia grega não era assim, era como se fosse a China. Olha, nós aqui que somos os lúcidos, vamos votar porque aquele cara, coitado, a gente tem que ajudar ele, mas ele não sabe votar. Ele vai fazer merda, então vamos votar por ele para ajudar ele a fazer o negócio. A concepção da democracia foi assim, né? E durante 2.000 anos funcionou assim. 100 anos para cá que virou a democracia de massas, surgindo os políticos e so on. Então, eu vejo com muita curiosidade intelectual o avanço da China, né? Porque é muito diferente da gente, né? Tem um livro sensacional do Kennedy on China que eu recomendo assim, para quem quiser entender China, bem interessante, né? André, exatamente 1 ano atrás eu estava num outro evento contigo e você terminou o evento falando assim: eu não acho que o Brasil vai dar certo, eu também não acho que ele vai dar errado, então eu acho que a gente vai continuar sendo o Brasil que a gente foi. Vou chegar na beira do abismo, vou olhar para trás, vou olhar para ele vai olhar para mim, eu vou dar 2 passos para trás. E assim a gente vai continuar seguindo. Como é que está a sua visão em relação a esse teu próprio pensamento, a sua própria conclusão? Isso, na verdade, surgiu de uma situação real
Eu estava conversando com um investidor que é amigo meu, o Bill Ackman, alguns aqui talvez devam conhecer, e eu estava falando do banco e tal, e aí o Bill falou para mim, pô, André, que legal, pô, o banco está indo tão bem, pô, que bom que você está achando que o Brasil vai dar certo e tal. Aí eu falei, Bill, realmente, pô, o banco está muito bem e tal, mas eu não falei que o Brasil ia dar certo. Aí ele ficou consternado, ele falou, pô, André, mas que pena, cara, pô, o banco está indo tão bem e você achando que o Brasil vai dar errado. Aí eu falei, Bill, também não disse que o Brasil vai dar errado, então não vai dar nem certo nem errado, nós vamos continuar tocando o negócio, vai ser ótimo e tal, você pode ficar tranquilo, mas não vai dar nem certo nem errado. Eu mais ou menos continuo achando a mesma coisa, entendeu? Você vê que começou o negócio a ficar ruim, eu cheguei aqui atrasado, porque o Arthur me ligou, porra, e aí, como é que tá, o que faz e tal. Então, acho que a gente tem suficientes checks and balances na sociedade que nos deixam a gente ir para o abismo. Eu recebi